paciente com epilepsia tem algum manejo diferente? Sim, com certeza. Quais manejos com paciente com epilepsia? Bom, primeira coisa que você tem que saber é quais são os medicamentos que esse paciente vai utilizar. Geralmente o paciente utiliza algum anticonvulsivante, algum medicamento, algum benzodiazepínico, às vezes para dormir, algum medicamento de ação do sistema nervoso central, para evitar que o paciente tenha novos episódios ou tenha algum tipo de... tem vários tipos de manifestações da epilepsia, certo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é quais são os medicamentos que esse paciente está utilizando. Primeiro ponto, Isso vai por quê? Isso vai interferir na nossa escolha anestésica, isso vai interferir também no nosso manejo, na necessidade de uma atenção a mais ali para o paciente, na nossa prescrição, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto importante você se questionar no paciente com epilepsia é com qual frequência ele tem convulsões? Com qual frequência? Toda semana, ou não, quando ele tem convulsão, sei lá, teve há um ano atrás, Tem epilepsia, mas é controlado. Ele teve quando era criança e nunca mais teve. Olha só que interessante, já muda completamente nosso manejo. Uma coisa é um paciente que tem convulsão com frequência, outra coisa é um paciente que teve há um tempo atrás e faz muito tempo que não tem. O que muda? O controle da doença. Então, a gente está tendo o extremo, um paciente controlado, compensado, e um paciente mais descompensado. Quer dizer que o paciente descompensado que tem epilepsia não pode passar pelo tratamento odontológico? Não, não é isso. Sim, com certeza o paciente pode passar pelo tratamento odontológico. Mas aí, qual é o terceiro ponto que você tem que investigar nesse paciente com epilepsia? O que causa? O que leva à convulsão? Por quê? Pode ser que o que desencadeia seja algum fator que estará presente no seu atendimento odontológico. Pode ser um barulho, pode ser alguma luz, pode ser um estresse, pode ser um nervosismo, certo? Se for isso, então aí nós iremos adequar o nosso tratamento para controlar isso e não deixar que esses fatores externos interfiram no paciente. Pamela, ele tem epilepsia, por exemplo. Eu já tive um paciente que tem epilepsia, não somente epilepsia, é paciente com deficiência intelectual. E era um paciente que convulsionava todos os dias. Tá? Isso é comum. Vou dizer que é comum. Mas pode ocorrer em pacientes com deficiência intelectual ou paralisia cerebral. O paciente tem convulsão diária. Isso está relacionado com o fator externo? Não. Se a convulsão do paciente não está relacionado com o fator externo, está relacionado com a própria condição dele, ele fazendo ou não tratamento odontológico vai convulsionar. Mas se ele convulsionar na sua cadeira? Existem vários tipos de convulsão. A convulsão não é só aquela que a gente vê na novela, que o paciente se debate, Tônico-clônica, por exemplo, que o paciente perde o controle de esfíncter, que saliva, que baba, que pode se engasgar. Isso é um tipo de convulsão. Alguns pacientes têm convulsão que você nem nota que ele teve. Sim, às vezes é uma coisa simples, o paciente faz um leve tremer, a gente tem estímulos diferentes para convulsão. Às vezes o estímulo ele vem apenas visual, às vezes ele vem apenas auditivo, às vezes ele vem muscular, às vezes ele vem de fala, às vezes o paciente dissocia, o paciente dá uma apagada e depois volta. Isso, às vezes, é inerente da condição do paciente, não é um fator externo que desencadeia. Doc, fica uma dica aí. Vamos parar de ter medo de convulsão. Você tem que saber lidar caso, eventualmente, seu paciente tenha no consultório odontológico. Mas isso não está relacionado necessariamente com o seu cuidado odontológico. O que eu mais noto nesses anos, e eu já atendi muito paciente PC, muito paciente com deficiência intelectual, mental, enfim, tudo, tá? O que eu mais vejo é que os fatores para convulsão, poucos eles estão relacionados com o tratamento odontológico. Quando você investiga com a mãe a causa, raramente ela fala, ai, doutora, é quando vai no dentista. Quer dizer que já não convulsou? Não, pode até ter convulsionado, mas pode ser um fator que é do paciente. Então, existem fatores externos, e quando são externos, a gente vai trabalhar para controlar eles no ambiente do consultório, só que alguns são inerentes do paciente. O paciente tem descarga neurológica recorrente. É distúrbio dele, neurológico. Já faz medicação, o médico utiliza um monte de medicamento e não resolve. Então, aí, você tratando ou não, executando, o paciente vai convulsionar.
Sacou, Docs? Espero que eu tenha te ajudado. Muito bom. Bom, vou atender um paciente com mal de Parkinson. Estou com bastante dúvidas. Li alguns artigos e ainda medo. Alguma dica? A primeira dica que eu te dou é: você tem que avaliar para o paciente com Parkinson colaboração. Primeiro ponto. Nosso planejamento odontológico vai partir. Primeira coisa que você tem que avaliar nesse paciente é como que está a colaboração dele. Por quê? Porque eu já atendi paciente com Parkinson maravilhosamente bem, sem problema nenhum. O paciente ali com uma leve, digamos assim, tremedeira, né? Mas bem de boinha, paciente colaborador. Mas eu já peguei paciente com Parkinson que avançado do Parkinson. E quando o Parkinson vai, com os anos avançando, o paciente desenvolve uma deficiência cognitiva, uma demência, né? Casado ali com tanto com Parkinson como com Alzheimer. E aí eu tive que atender anestesia geral. Já peguei paciente com Parkinson grave, que a gente teve que atender em centro cirúrgico, anestesia geral. Então, o teu ponto principal desse paciente é colaboração. Se ele for colaborador, aí fica mais fácil. Aí a gente olha a medicação, aí a gente vê as outras comorbidades, que a gente não pode esquecer que ele não tem só Parkinson, e vai ter outras alterações sistêmicas também que devem ser avaliadas, tá bom? You're the best.